aquele que vive para todo sempre. Nós vamos começar a falar neste momento a respeito do primeiro dia da recriação dos 6 dias. Nós já mostramos o padrão, nós estamos mostrando as palavras fundamentais, e agora nós vamos entrar no primeiro dia, o primeiro dia da criação, da recriação de Gênesis 1, do 3 ao 31 e o capítulo 2 também. Visto que nós temos falado que o capítulo 2 ele é o complemento, ele é explicativo, explicando melhor algumas coisas do capítulo 1, e o capítulo 2 ele se refere muito, em quase toda a sua totalidade, no 6º dia da criação. Então, no 6º dia da criação, nós vamos observar também no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos colocar aqueles fatos em ordem para que possamos entender melhor. Bom, hoje nós vamos falar do primeiro dia. O primeiro dia de Gênesis aqui está aqui em Gênesis 1, do 3 ao 5, e nós começamos lendo ali dizendo assim: disse Deus. Disse Deus. É a primeira vez que Deus está falando, a primeira de 10, e Deus vai começar a criação com palavras, falando, porque esse é o entendimento que a Bíblia nos dá, que Deus usou palavras para criar. Mas existem muitos textos também, somente no livro dos Salmos, que nos mostra Deus colocando as mãos para fazer. Deus fala e Deus faz. Então há também textos e versículos falando que Deus colocou a mão na criação, não só no homem, nas outras coisas também. Mas veja só que Deus disse: haja luz. A primeira ordenança de Deus, o primeiro propósito de Deus é que haja luz. Deus está falando da luz em primeiro de tudo. Veja quanta coisa Deus criou, né? Milhares e milhares e milhares, e chega a ser bilhares de criações aqui da terra, e vai saber a infinidade de criações no universo e a infinidade de criações onde Deus mora no planeta céu, onde Deus habita, seja anjos, sejam seres viventes, sejam criaturas. E a primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele vai recriar essa terra é falar da luz. Haja luz, haja. Nós vimos um vídeo, essa palavra raiar, né, dizendo apareça, venha a ser. Porque nós temos que lembrar da terra caótica, da terra que foi destruída pelo julgamento, né, de Lúcifer e dos pré-adâmicos. Nós temos que pensar que a terra estava numas trevas completa, densas trevas, uma escuridão completa, plena. Então Deus falou: apareça a luz. Ou seja, não quer dizer que Deus estava criando a luz pela primeira vez, nunca existiu a luz em lugar nenhum, e agora Deus está criando a luz no primeiro dia da criação. O primeiro dia e a primeira obra que Deus vai fazer é a luz. Não, a luz já existia, sempre existiu. O próprio Deus é luz, nós vamos ver isso. A luz sempre existiu, né? Então Deus está falando: apareça, ou seja, aquelas trevas densas, ela foi dar lugar à luz, porque Gênesis 1:3 diz assim: e houve luz. Ou seja, Deus mandou e houve uma obediência. Isso quer dizer que as trevas recuou, as trevas retrocedeu, as trevas foi desaparecendo, e desapareceu porque Deus deu ordem para que a luz tomasse o lugar das trevas. Então apareceu a luz, certo? Então Paulo vai usar esse texto aqui no Novo Testamento, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, e Paulo está falando do Evangelho como luz. Paulo está falando que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
e que a incredulidade é trevas e o Evangelho é luz, o conhecimento do Evangelho é luz. E Paulo vai dizer assim, né, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que ordenou, veja, Deus que ordenou, foi uma ordem. Quando está dizendo disse Deus, não é uma sugestão, mas é uma ordenança. Deus é autoridade, que das trevas, veja, você pode imaginar Deus chegando no meio das trevas, e das trevas, no meio das trevas, resplandecesse a luz, a ordem de Deus no meio das trevas, para resplandecer a luz. Resplandecer quer dizer um brilho muito forte, quer dizer um brilho muito grande. Então, que resplandecesse a luz, que a luz fosse vitoriosa, que a luz tivesse vitória sobre aquele quadro de caos e de trevas. É isso, certo? Porque Deus que ordenou que das trevas resplandecesse a luz. Veja que Deus mandou a luz brilhar forte, como a luz muito forte, resplandecer para vencer as trevas. E aí Paulo vai dizer assim, quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja como Paulo está usando esse versículo de uma maneira, falando da terra caótica, mostrando como a terra estava caótica e dizendo que nós também estávamos, né, nesse caos e havia trevas, e como Deus falou, haja luz lá para iniciar a recriação da terra, Deus também disse haja luz para iniciar a recriação do homem, porque o homem também caiu. Então é quem resplandece no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Veja, Deus disse haja luz e iluminou-se a terra para o conhecimento da glória de Deus. Agora Deus ia fazer aquela terra destruída ser uma terra para a sua glória, e acontece o mesmo no Evangelho com a gente, quando nós recebemos o conhecimento do Senhor. Essa luz, esse conhecimento é pela glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse haja luz. E quando Deus disse haja luz, o que Deus viu? Deus viu águas, estava inundada, completamente inundada. E quando a luz veio ao nosso coração e nós estávamos nas trevas, nós estávamos cegos, e Deus fez resplandecer forte essa luz em nós, e nós conhecemos a Jesus Cristo para a glória de Deus. O que nós vemos? A face do Senhor Jesus Cristo. Deus estava vendo a face das águas, Deus estava vendo a terra, e nós começamos a ver a Jesus Cristo. Então veja que Paulo está usando esse texto para falar que a terra caótica recebeu luz para começar a ser uma terra recriada. Paulo usou esse trecho falando e mostrando também, fazendo um paralelo com a nossa iluminação espiritual, de como estávamos em trevas, de como éramos pessoas no caos, e veio a luz, iluminou, e a gente viu a face do Senhor, assim como Deus viu a face das águas quando disse haja luz, e houve, passou a existir a luz. Então, a primeira vez que aparece luz depois do julgamento da terra, essa é a primeira vez. Veja que na terra original existia a luz sempre existiu ali na terra original, mas aí a terra foi julgada, se tornou um caos, e agora é a primeira vez que a luz vai aparecer, a primeira vez. E aí o texto diz aqui de Gênesis 1, 3 ao 5, que quando Deus disse haja luz, né, e houve luz, aí no fim diz assim, foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O que é a tarde? É o encerramento do primeiro ciclo de luz. Deus fez a luz, e através da luz o dia
e a tarde é o primeiro encerramento do ciclo de luz. E amanhã? Amanhã é o encerramento do primeiro ciclo de trevas. Então, veja que Deus fez isso primeiro. Vamos ver aqui, em Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Veja, por que viu Deus que a luz era boa? Porque a luz faz ver tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, tudo como está na atualidade. Então, viu Deus que a luz era boa, porque a luz mostrou como estava a terra. Não que Deus não pudesse ver como estava, mas Deus está dando um exemplo para nós, que a luz nos faz ver como as coisas estão de fato. Então viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus separou, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Deus estabeleceu aqui o primeiro dia, luz e trevas. Deus estava estabelecendo o tempo, as horas, os minutos, os segundos, a semana, o mês, o ano, os dias. Deus estava estabelecendo aqui no primeiro dia. Então veja que a luz era boa. Então a primeira obra de Deus para recriar é a luz. E a luz, o propósito da luz, clarear o caos. Poxa, quando houve luz, então clareou o caos, se viu águas e se viu o vazio. Quando vem a luz na terra caótica, Deus viu a água e o vazio, porque as trevas se dissipou. 2. Derreter o gelo. Talvez seja isso que o Espírito Santo usou Paulo para falar, que resplandeceu a luz, que não só foi uma luz, mas resplandeceu, foi muito forte, porque a terra estava em estado de gelo, porque não havia luz do sol, estava um frio muito grande, não havia o calor do sol. Então aquelas águas possivelmente estivessem congeladas. As pessoas vão dizer, então isso aí quer dizer que quando o cientista fala a era do gelo, nós não temos que provar a Bíblia pela ciência, mas o que tudo indica é que de fato estava tudo congelado. Então veio a luz, uma luz que resplandeceu, uma luz muito forte, ver tudo que está errado para começar a acertar. Então a luz mostrou tudo que estava errado, água demais, caos, bagunça. Então a luz, quando a luz veio, tirou as trevas, tirou aquilo que impedia de ver realmente como estava, qual era o verdadeiro quadro daquela terra que um dia era perfeita, mas agora está tudo desorganizada. Vem a luz e mostra como está tudo, para começar a acertar, para começar a reforma, para começar as coisas entrarem no lugar. Veja que é um princípio que nós usamos hoje para tudo, Primeiro a gente tem a luz para depois começar as coisas. Primeiro a gente vê o que está errado para depois consertar. Então, o entendimento e sabedoria sempre vão acender a luz primeiro, para depois começar. Veja que lá em Provérbios, no capítulo 8, nós falamos disso, que Deus chamou a sabedoria no princípio de toda a criação, quando Deus foi criar o céu, depois criou a terra, o universo, nas coisas originais que Deus criou, Ele usou a sabedoria. Agora, para recriar nesses 6 dias, o mesmo princípio de Deus está usando a sabedoria, de Deus está usando o entendimento. Então, sempre quando há sabedoria e entendimento, sempre, primeiro vai acender a luz. Primeiro vai haver luz para depois começar a obra. Veja que isso é muito importante até para a nossa vida, que nós precisamos sempre dar luz primeiro, para depois começar alguma coisa. As pessoas primeiro começam alguma coisa, para depois querer achar a luz, o entendimento das coisas, a sabedoria das coisas. Mas o certo é pegar o padrão de como Deus
faz as coisas, de como Deus trabalha com as coisas. E Deus, o seu padrão de trabalho é sempre primeiro ter a luz para enxergar, sabedoria, para depois começar a organizar, para colocar as coisas no lugar, para estabelecer, para separar, para dividir, para produzir, para fazer aparecer. Então, tudo isso que Deus vai criar, todos os verbos que Deus vai usar, seja o bara, o criar do nada, seja o fazer de uma matéria-prima já existente, o fazer aparecer, o haja, o produzir, o separar, tudo isso depende da luz. Então, por isso, Deus primeiro disse: haja luz, e houve a luz. Então, esse é o primeiro vídeo, você pode estar acompanhando, nós vamos continuar falando mais um pouquinho do primeiro vídeo aqui, do primeiro dia que Deus está criando a luz, Deus está estabelecendo tempo, Deus está estabelecendo dia e noite.